A doutora Nancy Cohen fazer o relato desta experiência de vida. A doutora Nancy Cohen é formada pela Universidade de Miami em Oxford, Ohio, em 68, com bacharelado em artes. Tem um summa cum laude, especialização em Sociologia e Antropologia e tem mestre de Artes em Ciências da Comunicação e Informação e bibliotecária em 1974 pela Universidade de Michigan, em Ann Arbor, Michigan. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença e o grande esforço do Sr. Dr. Manuel José Lima, presidente da Comissão Administrativa Provisória. Ao mesmo tempo, não posso deixar de exprimir o nosso grande agradecimento e admiração pelo trabalho e dedicação da professora Dr. Amelia Mota. Hoje faz quase um ano que nós conhecemos na Povoa de Varzim, no programa de comemoração do Holocausto e do papel dos Estados Unidos na libertação da Europa na Segunda Guerra Mundial. E hoje estou aqui para falar destes mesmos temas. Agradeço esta oportunidade de estar convosco, os alunos que têm uma visão fresca e a possibilidade de aprender novas lições através da história. A responsabilidade de absorver e transmitir memórias críticas recai sobre a vossa geração. O assunto que então vamos falar é o Holocausto e o papel dos Estados Unidos na libertação da Europa na Segunda Guerra Mundial. Os acontecimentos desta guerra ainda hoje estão presentes na memória das pessoas e também nas políticas que os Estados Unidos e outros países continuam a seguir. Logo vamos chegar ao dia 27 de janeiro, o Dia Internacional da Lembrança das Vítimas do Holocausto. Um dia em que paramos para refletir sobre os 6 milhões de judeus europeus e milhões de outros que morreram às mãos dos nazis durante a guerra. Recordar é importante, não só para aqueles que têm idade para terem vivido a guerra ou as suas consequências. Com projetos de ensino como este, estamos a aprender e, de facto, a afirmar com uma nova geração que é essencial sabermos o que aconteceu e recordá-lo para que não deixemos algo semelhante acontecer de novo. Tanto eu como o meu marido, o embaixador dos Estados Unidos em Portugal, somos judeus. O pai do meu marido, como ele já contou, nasceu em Frankfurt, na Alemanha, e vivia na Alemanha quando os nazis tomaram o poder. Quando tinha apenas 14 anos, um pouco mais jovem do que muitos de vocês, a escola dele foi encerrada pelos nazis. Em 1939, quando tinha apenas 18 anos, foi enviado para o campo de concentração de Buchenwald. Por sorte, foi numa altura em que os nazis não tinham ainda implementado a solução final, o que significava o programa para a exterminação da população de judeus na Europa. O pai do meu marido conseguiu sair passados alguns meses, mas
durante o tempo que passou em Buchenwald, ele testemunhou muitos horrores, incluindo a execução de uma pessoa que tentou, sem êxito, fugir. O meu marido também tinha uma tia, a tia Helena, que falava no vídeo, que vivia na Holanda durante a altura da invasão dos nazis. Foi forçada a viver escondida. Se alguma vez ler sobre a Anne Frank ou verem um filme sobre ela, poderão perceber do que se trata. A tia Helena acabou por ser apanhada e enviada para o campo de concentração de Auschwitz. Vimos um pouco desta história agora no vídeo que ela fez para o Museu do Holocausto em Washington, D.C. No vídeo, ela explica que antes de ser levada pelos nazis, ela conseguiu dar o seu bebê a pessoas desconhecidas para não ter de o levar para o campo de concentração com ela. A tia Helena, ao contrário de milhões de outras pessoas, teve a sorte de sobreviver. E quando foi libertada, conseguiu encontrar a sua filha, que se chama Doricita, e na altura estava a viver numa zona rural na Holanda. Mas esta experiência afetou-as profundamente. Durante muitos anos após a guerra, a tia do meu marido não falava sobre o que lhe acontecido. Tal como muitos sobreviventes do Holocausto, ela precisou do tempo, de se sentir mais segura antes de poder abordar este assunto. De facto, quando o meu marido, na altura uma criança, fazia perguntas à tia Helena sobre os números tatuados no seu braço, os números que os nazis atribuíam aos seus prisioneiros, ela respondeu que era o seu número de telefone que ela mandou tatuar no braço para não se esquecer dela. Hoje tenho a certeza que olham à vossa volta e veem acontecimentos que se vos parecerem bastante assustadores, mas os desafios enfrentados pelos jovens da vossa idade na Europa dos anos 30 e 40 eram muito maiores. Imaginem serem obrigados a deixar a escola, a serem separados dos vossos colegas, a serem obrigados a usar um símbolo na vossa roupa que os identificava como diferentes, como seres humanos inferiores, à vista de todas as pessoas que passassem na rua. Imaginem, não poderão estar com os vossos amigos, ficarem sem a vossa casa, sem os vossos bens, de terem de se esconder com medo de que o mais pequeno som possível esperar pudesse condenar à morte a vossa família e vocês. Imaginem serem enviados para um campo onde ninguém vos dizia o que ia acontecer, onde até a roupa que levavam no corpo fosse tirada. A pensarem, será que vou viver ou vou morrer? Imaginem-se a serem separados dos vossos pais, irmãos e família. Um dia acordam e todas as pessoas que amam desapareceram. Imaginam viver todos os dias com esta incerteza, sem comida suficiente,
forçada a trabalhar arduamente quando o mal tem força suficiente para se manter de pé. São coisas terríveis de imaginar e acontecer a qualquer pessoa, mas aconteceram a milhões de europeus durante a Segunda Guerra Mundial. É difícil falar sobre essas coisas, porque são tão más. Mas a verdade é que temos de falar sobre elas, pois não queremos que aconteça de novo na Europa ou em qualquer outro lugar. No início, os Estados Unidos não estavam envolvidos na guerra, mas os americanos desempenharam um papel importante na libertação da Europa e dos campos de concentração de Hitler. Sendo o dia 6 de junho de 1944 uma das datas mais importantes. Esse foi o dia em que soldados, principalmente americanos, britânicos, franceses e canadianos, desembarcaram na França, através da zona costeira chamada Normandia. A maioria dos jovens americanos que desembarcou a Normandia nesse dia eram pouco mais velhos do que vocês. Muitos nunca tinham viajado mais do que 50 quilômetros das suas casas antes de se alistarem no exército. Não falava francês, nem alemão, nem italiano. A grande maioria nunca tinha conhecido um estrangeiro. Num dia estava na escola ou no trabalho e no dia seguinte estavam dentro de um avião ou navio a caminho da Inglaterra, prestes a participar num acontecimento que marcou o princípio do fim para os nazis. 150 mil soldados atiraram em França naquele dia, que nós chamamos o dia D, ou D-Day, muito com apenas 17, 18 ou 19 anos. Milhares morreram e nunca voltaram a casa. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, o nosso objetivo não era libertar os campos de concentração. Os aliados, que eram principalmente os americanos, britânicos e russos, queriam deitar Hitler e libertar a Europa do nazismo. Sabíamos que Hitler andava a dizer coisas odiosas sobre os judeus e outros. Sabíamos que ele os enviava para campos de concentração. Circulavam notícias vindas da Europa sobre o que estava a passar, mas as pessoas não acreditavam muito nessas notícias, ou não queriam acreditar, incapazes de compreender o inconcebível. Havia pessoas no nosso governo que não compreendiam a gravidade do que estava a acontecer. Apesar da perseguição a judeus na Alemanha, o nosso Departamento do Estado continuava a ter um sistema dentro do qual era muito difícil obter vistos para imigrar. A atitude do departamento era influenciada pelas grandes dificuldades socioeconômicas da depressão, que intensificaram os sentimentos latentes de antissemitismo, isolacionismo e xenofobia. O número de vistos ainda era mais limitado pela aplicação inflexível de uma lei de imigração restritiva que foi aprovada pelo Congresso americano em 1924. Começando em 1940,
os Estados Unidos dificultaram ainda mais a imigração, ordenando aos cônsules americanos no estrangeiro que atrasassem as aprovações de vistos, alegando possíveis problemas de segurança nacional. Mesmo assim, entre 1939 e 1940, um pouco mais de metade de todos os imigrantes que entraram nos Estados Unidos eram judeus. A maior parte deles eram refugiados da Europa. Em 1941, 45% de todos os imigrantes a entrar nos Estados Unidos eram judeus. Tragicamente, após os Estados Unidos entrarem na guerra em dezembro de 1941, a imigração simplesmente desapareceu, exatamente ao mesmo tempo que o regime nazi começou sistematicamente a assassinar os judeus da Europa. No fim de contas, mais de 200 mil judeus conseguiram entrar como refugiados nos Estados Unidos entre 1933 e 1945, a maioria antes do fim de 1941. Tristemente, temos que olhar para apenas estas 200 mil pessoas salvas no contexto da exterminação de mais do que 6 milhões judeus e ciganos e outras etnias ou religiões que foram alvos do regime nazi. Apesar de termos essa história, que certamente não é totalmente positiva, queria mencionar que houveram muitos americanos trabalhando individualmente ou com vários grupos de ajuda religiosos e não sectários, que conseguiram ajudar e salvar pessoas que queriam fugir da Europa naquela altura. Houveram inúmeros atos heróicos e muitos sacrifícios pessoais que mostraram a bondade humana do povo americano. Lembramos também o papel extraordinário da nossa Força Armada, cujos trocos foram críticas para ganhar a guerra e libertar a Europa dos nazis. Agora voltamos um pouco à questão do nível de compreensão pública nos países fora da zona de guerra, sobre o que estava a acontecer ao povo judeu às mãos dos nazis. Podemos ver que pouco a pouco aumentou a informação saída da terra ocupada. Pouco a pouco aumentou a informação e o conhecimento então cresceu sobre a destruição sistemática dos judeus. A revelação deste genocídio, conhecido como a solução final, chocou o mundo. Quando os campos de concentração foram libertados, as pessoas puderam ver com os próprios olhos o que os nazis tinham feito. As forças russas foram as primeiras a invadir um grande campo de concentração nazi situado na Polônia, em julho de 1944. Ao longo dos 10 meses seguintes, as forças americanas, britânicos e russos libertaram campos de concentração espalhados pela Europa em territórios antes controlados pelos nazis, em locais com nomes de que nunca tínhamos ouvido falar: Dachau, Treblinka, Flossenburg, Bergen-Belsen, entre muitos. Encontraram valas comuns e provas de outras atrocidades, coisas que hoje
são conhecidos através das imagens chocantes que, entretanto, foram reveladas. A 27 de janeiro de 1945, vai fazer 67 anos que os russos libertaram Auschwitz, um campo de concentração na Polônia, onde o assassínio em massa tinha sido uma rotina diária desde 1941. Em Auschwitz, as crianças eram frequentemente assassinadas à chegada. As crianças que nasciam no campo de concentração eram realmente mortas à nascença. Os médicos do campo torturavam e infligiam sofrimento incrível nos adultos e crianças. As pessoas foram exterminadas com gases venenosos em câmaras de gás. Foram usados como cobaias de medicamentos, congelados até morte e expostos a inúmeras outras atrocidades. As 7.000 prisioneiros libertados de Auschwitz, tal como os prisioneiros de muitos outros campos, foi-lhes prestada assistência. Pela primeira vez, constatou-se as atrocidades dos nazis, que mais tarde seriam usados nos julgamentos. Tal como a tia do meu marido, muitos judeus e outros que sobreviveram aos campos estavam muito relutantes, pelo menos ao princípio, em falar sobre as suas experiências. Muitos sentiam-se culpados por terem sobrevivido, enquanto outros, incluindo membros da família e amigos, tinham morrido. Mais de 2 décadas após o fim da Segunda Guerra, iniciou-se um programa educativo, como parte do currículo em várias escolas, em muitos países, com a finalidade de dar a conhecer o que não podia nunca ser esquecido. E aqui hoje, com este projeto excepcional, estamos a fazer a mesma coisa. Muitas das políticas e instituições que vemos no mundo hoje são produto da Segunda Guerra Mundial. As Nações Unidas nasceram do seu rescaldo. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde Portugal tem hoje um lugar, está empenhado em evitar guerras futuras, como também evitar atrocidades cometidas por governos contra os seus próprios povos e povos das outras nações. A NATO, do qual tanto os Estados Unidos e Portugal são membros fundadores, nasceu do desejo de ajudar a proteger a Europa de futuros atos de agressão. O projeto no qual participamos, Olhares para a Memória e Ensino da Shoah, tem entre os seus objetivos relembrar e tomar conhecimento, ou mais conhecimento, das coisas que aconteceram na Shoah. Confirmamos que o Holocausto aconteceu. Não nos podemos esquecer que aconteceu. Não podemos deixar que aconteça novamente. Cada um de vocês nesta sala pode contribuir para manter viva a memória do Holocausto. Podem fazê-lo informando-se sobre os acontecimentos da Segunda Guerra e ajudando os outros a compreender esses acontecimentos. É importante lembrarmos que os genocídios não só aconteceram no passado, como vós falei hoje, mas também na história recente, como é o caso de algumas regiões da África, Médio Oriente e mesmo Europa. Ao recordar, ajudamos a garantir
que algo de positivo resulta daquilo que o mundo reconhece hoje como um dos mais vergonhosos períodos da humanidade. Muito obrigado por me terem escutado com tanta paciência e por terem afirmado também a importância da memória e do ensino da Shoah.